Olá, pessoal. Então, vamos voltar aqui com o nosso encontro, nossa aula. Vamos falar aqui hoje da aula 26, caderno 26 da Lindb, tá bom? E, e aqui, gente, a Lindb, é, eu entendo que a cobrança da FGV na Lindb ela vai vir muito literal, tá? Vai vir muito literal, vai contar umas histórias, vai buscar literalidade. Então é importante o quê? Pegar os artigos, dar uma lida. Tem um tempinho, pega o artigo, dá uma lidinha. Pega o artigo, dá uma lidinha. Nós vamos fazer um resumo aqui, mas o ideal é isso. Eu tenho esse caderno aqui, o 26, que eu dei para vocês. Eu estou fazendo agora o caderno 47, salvo engano, mas eu vou botar lá Lindb mais interdisciplinar, que é o quê? A Lindb conectada com a atividade notarial registral. Então tem aqui a Lindb, a gente vai dar uma passadinha nela rápido, e eu já vou entrar aqui no outro caderno mostrando a conectividade dela com o direito notarial registral. A gente já grava tudo nessa aula, mas é importante depois vocês visualizarem esse caderno também. Eu posso botar ele como um caderno extra é, dentro dessa própria aula, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou botar ele como um, vou fazer isso. Vou botar ele como um caderno, o caderno 47, mas ele vai entrar como extra aqui. Posso até botar na listagem geral lá e qualquer coisa eu coloco lá naquela aula também repetindo essa daqui, tá bom? Então cria uma conexão entre as duas. Mas vamos lá. Bom, então a gente tem aqui o fichamento analítico da Lindb, né? Começando pelo artigo 1º, a gente vai olhar aqui no artigo 1º a vacatio legis. Guarda isso, a vacatio legis nacional e internacional. Quando é a vacatio legis? A vacatio legis é quando a própria lei não traz quando ela vai entrar em vigor. Porque se ela já vem trazendo a data que ela vai entrar em vigor, ou entrando em vigor imediatamente, eu não preciso, não haverá disciplinamento aqui de tempo. Não preciso fazer um cálculo do tempo para ela entrar em vigor, tá? Ou o cálculo do tempo da vacatio legis. Por quê? Porque a própria lei já está trazendo, tá? Então, assim, em tese, ela começa a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada. Isso quando ela não trouxer a data da própria vigência, ok? Beleza? Então, a vacatio legis, durante a vacatio legis, a lei é válida, mas ela não produz efeitos, tá? Ela não produz seus efeitos. É 45 dias nacional, no território nacional, e 3 meses é, o prazo para ter validade no exterior, tá bom? Então, interno, 45 dias, externo, 3 meses, ok? Outra coisa, o artigo 2º traz o quê? Ele traz o princípio da segurança jurídica, reforça o princípio da segurança jurídica. O que é a segurança jurídica, gente? É dizer o seguinte, deixar claro que uma lei posterior, a lei em tese, ela não retroage. E uma lei posterior, ela pode revogar uma anterior expressamente, mas também pode revogar tacitamente. Essa é a segurança jurídica, ou seja, que é, uma nova lei ela não vai retroagir para atingir fatos passados, ok? Essa é a regra. E ela vai vigorar a partir do momento em que entrar em vigência, dependendo do que a lei traga. E guardando sempre isso, que a posterior pode revogar a anterior expressamente ou pode revogar tacitamente se ela for incompatível com a lei anterior. Mas perceba, a revogação é a partir do momento que a outra entra em vigor, ok? Tranquilo? Bom, terceiro, ninguém se exime de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Presunção de conhecimento da lei. Por quê, gente? Ela tem uma publicidade, a publicidade ativa. Uma vez que ela foi promulgada, ela vai ser publicada. Publicidade ativa, presunção de conhecimento. Guarda isso, tá? Porque isso vem na própria Lindb. Quarto, na ausência de norma específica, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, costumes e princípios gerais do direito. Isso é muito cobrado em questões e é cobrado dessa forma aqui, gente. Dessa forma. Pergunta exatamente assim. Na ausência de uma norma específica, o juiz ele pode decidir com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito? Sim. Então guarda isso, que é o que o artigo 4º traz. Isso dá o quê? Isso traz o quê? A possibilidade de a certeza, na verdade, né? A certeza de que uma demanda levada ao Estado juiz ela não vai ficar sem uma resposta, ok? O juiz ele vai colmatar, ele vai
fazer integração normativa, mas ele vai dar a resposta jurisdicional que o jurisdicionado precisa e merece, né? Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. Então, aqui é uma interpretação finalística com função social da aplicação da lei. Então, o juiz não aplica a lei na literalidade. Ele vai aplicar a lei olhando para a função social e olhando para a finalidade da norma. A norma tem uma finalidade. Então, a lei ela tem que o juiz, ao aplicar a lei, ele tem que atingir os fins sociais e as exigências do bem comum, tá? Sempre procurando o bem comum. Então, ela não é aplicada literalmente apenas. Ele vai analisar o caso concreto para fazer a aplicação da melhor forma possível, sempre buscando a finalidade da norma e a função social, ok? Sexto, então, gente, eu vou andar um pouco mais rápido, porque senão a gente vai batendo artigo por artigo aqui, mas vejam, e o que eu estou fazendo com vocês é o que vocês têm que fazer depois. Pegando artigo por artigo, lendo, interpretando, ou pega o caderno, porque já está aqui no caderno a interpretação de cada artigo, tá? A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E aqui para a gente... O que é isso aqui, gente? Isso aqui, a própria LINDB, a LINDB é o que, gente? É uma norma sobre normas, tá? É uma norma que vai dizer como as outras normas vão funcionar, tá? E aí ele diz o seguinte, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando isso, tá? A própria LINDB traz isso. E o que é esse respeito? E o que é o ato jurídico perfeito? A gente pode colocar aqui, vamos colocar umas palavras aqui que vão definir o que é o ato jurídico perfeito. Ele vai respeitar o ato jurídico perfeito. É aquele ato já consumado, né? Vamos botar aqui consumado. Consumado. Você já pode colocar aí também. O que é o direito adquirido? O direito adquirido é aquele exequível. Vou botar aqui exigível, né? Exigível. Rapaz, esse telefone, viu que o telefone fica escutando a gente? É sinistro, né, gente? Olha aqui, ó. Tô aqui falando e tá o telefone aqui querendo responder. Vou botar de cabeça para baixo, ver se ele fica quieto lá na dele, né? Então, ato jurídico perfeito consumado, direito adquirido exigível, é aquele exequível ou exigível, aquele que já se cumpriu todos os requisitos necessários para exercer, né? Então, exigível, E aí, a gente tem aqui a coisa julgada. O que é a coisa julgada? A coisa julgada é aquela imutável, tá? Imutável. Então, coloquem aí imutável. Por quê? Porque já não cabe mais, é aquela que é proveniente de decisão judicial transitada em julgado e onde não se cabe mais discussão. Guarda essas três palavras, são palavras-chave, onde você pode fazer aí uma interpretação mais direcionada do que são essas três categorias aqui, tá? Três categorias jurídicas. Bom, 7 a 19. Do 7 a 19 é interessante, nós vamos puxar ele depois. Aqui do 7 a 19, ele dispõe sobre o direito internacional privado, que pode estar muito relacionado à nossa área, cobrado com menor frequência, olha que ele é cobrado com menor frequência, mas são importantes para os registros envolvendo estrangeiros. Eles são cobrados com menor frequência nas provas, no geral, mas na nossa, provavelmente eles serão bem cobrados. A gente vai trabalhar neles, eu fiz esse outro caderno especial para isso. Tá? Sugestão, então, para a nossa primeira fase, que a gente tem que memorizar os núcleos normativos principais desses artigos. O sétimo, por exemplo, é a capacidade regida pela lei do domicílio da pessoa. Já guarda isso aí, gente. A capacidade, guarda isso, a capacidade, ela é regida por onde? Capacidade, domicílio. A capacidade, então, ela é regida pelo domicílio. Guarda isso, capacidade, domicílio. Eu vou fazer uma escritura pública, tenho que avaliar a capacidade. Você vai olhar para o domicílio.
E o domicílio que eu estou falando aqui é uma pessoa estrangeira. E ela vai praticar um ato no Brasil, né? E um negócio jurídico qualquer, e você vai ver a capacidade dela, analisar a capacidade, não pela norma jurídica brasileira, mas sim pela norma jurídica do domicílio dela. E os bens, gente? E os bens? Vamos guardar aqui os bens? Ó, os bens são regidos por que lei? Tá? Onde se situa, tá? Regido pelas leis onde se situa. Então, capacidade, domicílio, bens, onde está situado o bem, tá? Onde está situado o bem. Então, se ele está situado fora do Brasil, na Argentina, qual é a lei que vai prevalecer para reger qualquer transação envolvendo aquele bem? O direito argentino, ok? Tiver no Brasil, o direito brasileiro, tá? Beleza? Agora eu preciso praticar atos jurídicos, tá? Os atos jurídicos em geral, os atos jurídicos. Não estou falando mais de capacidade, não estou falando de bens, tá? Estou falando agora de atos jurídicos, tá? Ou, né, negócios jurídicos. Então, esses atos jurídicos vai se reger por onde? Pela lei do lugar da celebração. Lugar da celebração, ok? Lugar da celebração. Já guardem aí, tá? Já estou botando em caixa alta aqui para você também já ir marcando junto aí, tá bom? Sucessões. A sucessão, gente, por onde ela vai se reger? Sucessão. Sucessão, ó, regida pela lei do domicílio do falecido. Domicílio do falecido. Perceba, domicílio do falecido, os bens no local que estiver situado, tá? Sucessão, então, ela vai se reger pelo domicílio do falecido. Peraí, aqui ficou. Deixa eu mudar aqui, ó, domicílio do falecido. Domicílio do falecido, tá? Beleza? Então, essas palavras são palavras-chave. Guarda aí. Sucessão, domicílio do falecido. Ato jurídico, local de celebração. Bens, onde eles estão situados. Capacidade, onde é domiciliada a pessoa, onde é o domicílio dela. É assim que você vai analisar quando você for memorizar, para você memorizar para a primeira fase, os núcleos normativos do direito internacional. Estamos falando de direito internacional privado aqui, ok? Nas esferas administrativas, controlador e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, guarda isso, valores jurídicos abstratos, sem considerar o quê? As consequências práticas da decisão. Gente, sempre o magistrado ou o agente público que estiver praticando o ato, tá? Ele vai ter que olhar o quê? As consequências do ato dele, tá? Por quê? Porque você está trabalhando com valores jurídicos abstratos. Então, não se decide em valores jurídicos abstratos, sem considerar as consequências práticas da decisão. Claro que se você está tomando na esfera administrativa, controladora e judicial, você está tomando uma decisão baseada na lei, na legalidade, ok. A legalidade estrita, ok. Mas digamos que o que está se decidindo ali, ele tem um fundamento principiológico ou um fundamento abstrato, com valores jurídicos abstratos. Você tem que olhar qual é a consequência daquele ato. Isso cai em prova, tá? Cai na literalidade do artigo. Mas guarda aqui a questão aqui da LINDB, né? A parte consequencialista, tá bom? Já botei aqui, tá? Consequencialista, beleza? 21. É vedado impor a alguém ônus desproporcional ou excessivo em nome de interesse público genérico. Ó, interesse público genérico associado a quê? Interesse público genérico associado a quê? Associado a ônus desproporcional ou excessivo, tá? Então guarda isso, porque também é importante você gravar como palavra-chave aí, tá? É vedado impor a alguém ônus. Esse ônus que impor ônus é normal, né, gente? Agora o problema é ser desproporcional ou excessivo. E em nome de quê? Em nome do interesse público. Mas que interesse público é esse? É genérico. A gente não sabe bem
genérico, não sabe bem. Então guarda isso, porque na prova vai cair literal e você tem que estar preparado. É uma prova de múltipla escolha para eliminar as erradas. Gente, a técnica de fazer prova de múltipla escolha é mais eliminar a errada do que achar a certa. Eu falo isso direto para meus alunos. Não fique só procurando a certa, não procure a certa. Aquela certa ali, você bota um ponto de interrogação nela, porque ela pode ser duvidosa. Agora, tenta identificar as palavras-chave que vão eliminar as erradas, ok? Beleza? Então aqui, ó, por exemplo, é vedado impor, vedado aqui, ó, a palavra-chave aqui que pode ser mudada pelo examinador. É vedado impor a alguém ônus proporcional excessivo em nome de interesse público genérico. Ok. Se o examinador trocar o vedado por permitido, não ficaria tão ruim. Ó, é permitido impor a alguém ônus desproporcional ou excessivo em nome do interesse público genérico. Né? E aí você tem que tomar cuidado, porque esse genérico aqui vai fazer toda a diferença. Então é vedado. Decisões devem ser motivadas com base em normas e fatos. Em normas e fatos, inclusive demonstrando a necessidade de adequação da medida imposta. Necessidade de adequação, tá? É isso aqui baseado em decisões. Gente, isso aqui, a gente está olhando aqui, mas isso aqui tudo se aplica ao agente público. E o que é o tabelião registrador? Agente público. Então vamos ficar atento para isso. Né? Imagina, no processo de uso capião, no processo de uso capião, no processo de adjudicação extrajudicial, essas considerações devem ser observadas. Por quê? Porque são decisões que devem ser o quê? Motivadas. Decisões que devem ser motivadas. Devem ser motivadas. Decisões que devem ser motivadas, tá? E com base em quê? A motivação com base em quê? Em normas e fatos. Inclusive demonstrando necessidade e adequação da medida que foi imposta. De repente, uma medida imposta ali dentro de um procedimento e você tem que ter o quê? Tem que ter em mente o artigo 22 da LINDB, tá? Decisões administrativas, aqui a gente já falou, né? Eu acho que eu voltei aqui, poderão ser revistas. Tá? Decisões administrativas, controladoras ou judiciais poderão ser revistas quando comprovada mudança de situação. Isso aqui é muito importante, tá? Mudança de situação de fato ou juridicamente relevante. Isso aqui, gente, é uma decisão, por exemplo, que foi tomada determinando determinadas coisas. E aí, conforme uma mudança da situação de fato ou uma mudança de uma situação jurídica relevante, pode mudar a decisão. Então, uma decisão pode ser o quê? Revertida, convertida, convolada, mudada, digamos que revogada, porque a gente trabalha com os institutos da revogação, da anulação não diria aqui, porque teria que ter um vício, mas revogação, por exemplo, da administração baseada em mudança de fato. Por quê? Porque os atos administrativos, dependendo do ato administrativo, ele tem ali alguns critérios para a tomada para a prática do ato que pode sofrer alteração depois. Né? Por exemplo, atos que estão vinculados, ou seja, que tem uma discricionariedade pela oportunidade de conveniência. Né? Então, talvez a conveniência e a oportunidade ou a conveniência daquele ato tenha mudado. E aí pode haver uma revogação, não é mais necessário esse ato no mundo jurídico para a administração em si. Artigo 24, revisão da validade dos atos administrativos com base em nova interpretação será prospectiva, respeitado o interesse geral e a segurança jurídica. Vê que aqui a gente fala bastante de segurança jurídica. E é o quê? O cerne da atividade notarial registral. Então, a revisão da validade de atos administrativos, ok? A atuação pública deve buscar a concretização dos direitos fundamentais, gente, aqui, ó, dialogando diretamente com o artigo 5º da Constituição, com a função social da atividade notarial registral, respeitando a equidade e a proporcionalidade. Legal? Estudos de impacto devem acompanhar propostas normativas, apontando seus efeitos sobre a segurança jurídica e políticas públicas. Vê, gente, né?
Bem tranquilo. A edição de enunciados de súmulas e outros atos normativos deve considerar impactos jurídicos e sociais. Vê que a preocupação é sempre o que o meu ato, como agente público, está causando de consequência, de efeito na sociedade. Qual é o impacto jurídico e social disso? Olha aqui que interessante. Guarda isso aqui, gente. Isso aqui pode ser objeto da nossa prova. Por mais que não sempre fique muito claro, mas nós somos agentes públicos. E aqui fala agente público, o quê? Agente público, lato sensu. Se é agente público, lato sensu, nós estamos inclusos aqui? Estamos incluídos? Com certeza, estamos incluídos aqui. Porque nós somos o quê? Agente público. Agente público é o particular em colaboração com o poder público, agente público. E está dizendo aqui, só pode ser responsabilizado pessoalmente. Olha aí, responsabilidade civil. Legal? E foi o que o STF reconheceu, né? Pessoalmente, em caso de dolo, aqui dolo, opa, pra gente tá igual até agora, dolo ou culpa, né? Nós temos aqui dolo ou culpa. Aqui tá erro grosseiro. Dolo ou erro grosseiro. Gente, guarda isso aí. Guarda isso aí, porque vai que cai pra gente. Se cai, se aplica, tá? Ah, é uma norma geral, é a sobrenormas, é a LINDB, mas está falando de agente público. E nós podemos ser enquadrados aqui. Nós estamos. Porque aí você vai levar para a prova, não, mas a responsabilidade do tabelião e o registrador, reconhecido pelo STF, é quando houver dolo ou culpa. O erro grosseiro, não. Perceba, não há uma exclusão aqui. O erro grosseiro não exclui a culpa. Então, se tiver isso aqui, tiver lá na matéria de direito civil, falando uma historinha do delegatário, pode marcar que está aqui na LINDB. Guarda isso, o erro grosseiro está na LINDB. Legal? Pareceres jurídicos podem ser desconsiderados quando não fundamentados ou quando houver erro grosseiro ou dolo. Olha aqui que ele trabalha com erro grosseiro ou dolo. E o que é, né, gente, o erro grosseiro? Na verdade, se você parar e fazer uma análise, fizer uma análise um pouco mais profunda, o que o legislador quis comunicar aqui, nada mais é do que a culpa, né? O erro grosseiro é a culpa evitável, né? Evitável. O erro grosseiro é uma culpa evitável. Mas se você olha para a culpa, quais são os elementos da culpa? Imprudência, negligência, imperícia. Imprudência, negligência, imperícia. Eu não tenho conhecimento suficiente para aquilo, eu não tenho não tenho conhecimento aqui, está falando, perícia, não tenho técnica suficiente para aquilo, é negligente, eu fui desleixado, eu deixei de fazer algo, eu fui imprudente, fui ao contrário, fiz algo que não deveria fazer. Guarda isso. Quando você trata aqui negligência, imprudência e perícia, você pode puxar aí para você resumir o negócio, né? Ficar bem resumido. Negligência, deixei de fazer. Imprudência, fiz o que não deveria, ou seja, eu fui além do que deveria fazer, fui imprudente, tá? Ou seja, negligência, eu deixei de fazer o que eu deveria e na imprudência eu fiz o que não deveria fazer. Legal? É um tirando do outro. E a imperícia, falta de técnica, falta de habilitação para aquilo. O erro grosseiro, ele está no meio, porque ele é um plus disso aqui. O erro grosseiro é aquilo que você poderia ter notado e não notou. Ele está bem próximo ali, ele não chega a ser o dolo que você fez, mas como se fosse ali tipo um dolo eventual, se a gente levar lá para o criminal. O erro grosseiro é isso. O erro grosseiro é aquela coisa que era perceptível e você, mesmo assim, não conseguiu perceber, né? Então, de repente, por uma negligência, né? Bom, beleza, 29 foi, guarda isso, 30. Agora aqui, os artigos é que eu destaquei que é interessante para a gente. Né? A lei do país em que domiciliada pessoa, a lei do país em que domiciliada pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade. Lembra lá? O nome, a capacidade e os direitos de família? Lembra lá atrás que eu pedi para marcar de amarelo? Olha aí agora no teu caderno. Legal? Capacidade, domicílio. Tá aqui, ó. Uma prática aí, ó. Possível lavratura de escritura pública, compra e venda, doação, testamento. O tabelião deve observar o quê? A capacidade do estrangeiro. Se rege a sua pela lei do domicílio, tá? Domicílio. Legal? Capacidade, domicílio aqui de novo.
trazendo aqui para você. Legal? Em processo de habilitação de casamento com estrangeiro, o oficial do RCPN deve observar o quê? Se o pretendente pode casar conforme a lei nacional, exigindo documentos comprobatórios da legislação estrangeira. Ele tem capacidade para casar na lei dele? Está querendo casar, fazer o casamento. Então você vai ter que olhar, tá? Que a capacidade é verificada por lá. Vai casar aqui, se for fazer o casamento aqui, vai seguir todo o trâmite daqui, mas a capacidade você vai olhar pela lei estrangeira, a lei do domicílio dele, porque ele vai se casar aqui, mas vai domiciliar lá. Né? O domicílio dele é lá. A menos que o domicílio passe a ser aqui. E aí sim você vai ter que olhar para a lei interna. Tá? Onde é que seja. A pessoa pode estar casando, procurar o RCPN para casar, mas o primeiro domicílio dela não vai ser aqui, vai ser fora. Tá? Lei do local do bem. Lembra do bem? Qual é a lei que rege o bem? Qual é a lei que rege o bem? Vamos lá. O bem rege pela localização dele. Lembra disso? Para qualificar os bens e regular a relação a eles concederem, aplique-se a lei do país em que estiverem situados. Então, bem é a lei de situação do imóvel, onde ele está. O registro de imóveis por estrangeiro, aplica-se a lei brasileira por ser o país do bem. Então, vai aplicar aqui. Né? Registro de imóveis aqui, mesmo feito por estrangeiro, vai aplicar a lei local. Tá? Em testamento, doações internacionais. A lei do país onde o imóvel estiver situado, onde ele estiver situado, é que vai reger o quê? A transmissão patrimonial. Como vai ser a transmissão. Tá? Lex Los Celebraciones, né? Aqui. Celebraciones, então, porque isso aqui é latim, não inglês, né? Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que constituir. Então, obrigação é o país, é o local onde for constituída a obrigação. Onde é que você vai cumprir a obrigação? Vou cumprir lá na Argentina. Então, tem que o que vai reger a qualificação, né? E o contrato vai ser a lei argentina. Então, procurações públicas lavada no exterior só vai produzir efeitos aqui no Brasil se reconhecidas por autoridade consular ou apostiladas lá, tá? Vai ser consular ou apostilada lá. A procuração tem que ser feita lá e trazer o quê? Consularizada ou apostilada por aqueles que têm, que também, aderiram à apostila de Haia, né, à convenção, tá bom? Beleza? Por quê? Porque o negócio, se é uma procuração para produzir efeitos aqui, o negócio vai ser feito aqui, ela tem que respeitar a lei lá aqui, local, ok? As escrituras de compra e venda, com partes domiciliadas fora do Brasil, deve-se analisar a lei do local onde o negócio foi firmado, se não houver cláusula expressa de lei de eleição de foro ou lei aplicável. Tá? Lei do domicílio do falecido para sucessão, mesma coisa, ó, falecido para sucessão, tá? Local, a lei do domicílio, mesma coisa, a lavratura de inventário extrajudicial, com herdeiro ou autor de herança estrangeira, a sucessão pode seguir a lei do domicílio do falecido, mas com respeito às normas de ordem pública brasileira, ok? Então aqui, tá? Em caso de testamento estrangeiro, deve-se observar a compatibilidade da lei, da forma como com a lei brasileira. Estado estrangeiro em juízo no Brasil, né? Também você tem aqui, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, o protesto de título estrangeiro pode ser feito, foi feito aqui no Brasil, ou no tabelionato de protesto? Sim, pode ser feito. Então, a aplicação periférica da atividade extrajudicial, ela acontece no protesto, por exemplo, o protesto é um deles, e também tem os registros de atos em que figura Estado estrangeiro como interessado interveniente. Essa possibilidade. O direito estrangeiro deve ser provado, então sempre assim, quando tiver prática de ato de direito estrangeiro, sempre vai ter que se trazer a norma para poder fazer prova documental para a prática do ato. O delegatário não presume o conteúdo da lei estrangeira, deve exigir prova com tradução oficial de que certo ato é válido segundo a legislação do país de origem. Tá? Beleza. Entrada de estrangeiro pode ser impedida, né? Pode ter relevância na análise dos atos envolvendo estrangeiro em situação irregular no Brasil, especialmente para a lavratura de procurações, contratos
ou escrituras que possam gerar efeitos jurídicos relevantes. Aceitação de herança ou legado de estrangeiro, né? A prática, né? A prática em si, né? A aplicação prática. A aceitação pode ser feita né, por termo nos autos ou por escritura pública. O tabelião deve verificar a capacidade de manifestação da vontade do estrangeiro, observando só a legislação local, porque capacidade, lembra, é do local, do domicílio do estrangeiro. Para os aspectos de aplicação, tá? Leis estrangeiras que ofendam soberania ou ordem pública não produzem efeito no Brasil, tá? Então, regime de casamento que excluam proteção ao cônjuge, tá? Não pode, não vai ter vigência ou vigor aqui no Brasil. Cônjuge pode contratar leis estrangeiras para reger o regime de bens, né? Uso frequente de pactos antipiciais com pacto internacional, lavrados no notas ou no registro de imóvel. Então, existe aí a possibilidade, tá? Então, fique de olho nisso, de cônjuge, quando vão casar, e se esse casamento envolver também um dos cônjuges for de origem estrangeira, e eles podem escolher o quê? Fazer aí utilizar regime de bem estrangeiro no pacto antinupcial, tá bom? É uma possibilidade. Então, conclusão da conexão, a gente tem aqui, tá no resumo estratégico para vocês. Eu vou pegar aqui, eu já vou mostrar aqui, já deu 30 minutos, né? Então a gente já vai encerrar por aqui. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o 47, deixa eu ver se é o 47, não, 48, caderno 48. Caderno 48 aqui, eu vou gravar então um outro vídeo para ele, porque isso aqui ficou longo já, né? 31. Vou gravar um outro vídeo para ele, que é o próprio 48, vou esperar chegar no 48 e a gente rever tudo isso aqui. Esse aqui já é o caderno 48, onde eu faço o quê? Eu trago a LINDB, pego o edital do ENAC, os pontos que está no edital, que comunica com a LINDB, e pego a prática cartorária, prática notarial registral. Para quê? Para a gente, então, fazer um trabalho mais coeso. Aí eu boto aqui uns flash memo. Esse caderno já vai ser liberado para vocês amanhã, na segunda-feira, tá bom? E esse caderno aqui, então, a aula dele eu vou deixar mais para frente, mas ó, vejam aqui, a gente vai trabalhar bastante coisa aqui, tá vendo? Domicílio, aplicação da lei, tá? Regime de bens, mesmo jeito, né? A validade, né? A gente vai falar aqui de sucessão, capacidade, mesmo jeito, tá? E aí a gente vai trazer aqui um resumo funcional de cada grupos de artigo da LINDB, e aqui a gente bota a aplicação, fazer uma aplicação da prática cartorária, né? Tentando levar um pouco para a prática do dia a dia, tá bom? E aí eu vou botar uns pontos que são conectados, vou trazer as normas, tá vendo? Fichamento. Aqui eu fichei 10 pontos, a gente pegou 10 pontos, eu dividi a LINDB em 10 pontos, tá vendo aqui? São 10 pontos diferentes, e a gente meio que deu uma trabalhada em cima dela, para que não fique nada de fora, né, gente? Vamos tentar fazer de tudo para não ficar nada de fora, ok? Então, gente, beijo no coração. E daqui a pouco a gente volta aí com outra aula, tá bom? Gravando agora, a gente vai até eu matar essas aulas que estão atrasadas. Um grande abraço.